Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os irmãos que nos acompanham pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Eu sou a missionária Lilian, vou fazer companhia para vocês até 10 horas da manhã. Está aqui comigo na técnica minha filha Amanda Yumi, com a supervisão hoje de Marrom Maravilha. É um grande prazer nós estarmos aqui novamente neste sábado para trazer uma mensagem de fé e esperança para os corações. Você quer ouvir o tema do programa hoje? Cordeiro de Deus. Nós vamos meditar lá no livro do profeta Isaías, no livro, um livro sensacional, um livro maravilhoso, principalmente pelas grandes particularidades que ele nos mostra a respeito do Messias. E nos rituais do sacrifício do Antigo Testamento, do sacrifício, era comum os levitas e os sacerdotes oferecerem animais. E um dos usados para este propósito era o cordeiro. E nós vamos ver por que aqui no livro do profeta Isaías ele compara Jesus Cristo e Yeshua com o Cordeiro de Deus. É uma forma figurativa, de comparar o Messias com o Cordeiro. Ele diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Então, aqui ele é chamado de Cordeiro de Deus. E lá no Novo Testamento também através de João Batista, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui a pouquinho, então, você vai meditar comigo nessa mensagem. Quero convidar você a ficar ligadinho até 10 horas da manhã. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa? Soberano e eterno Deus, louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Pedimos que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que neste momento cada um, Pai, dos ouvintes sejam visitados pelo Senhor, abençoados, que o Senhor venha falar, Pai, ao nosso coração por intermédio da tua palavra, que ela seja aplicada em nosso coração, gerando transformação, gerando frutos e conhecimento também, porque aquele que serve ao Senhor tem que crescer em conhecimento e graça diante, Pai, dos teus olhos. Queremos nesta manhã entregar do início ao término o programa Emanuel e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. Oramos em nome de Yeshua. Amém. E você que está chegando agora, tema do programa Cordeiro de Deus. Deixa eu falar aqui, abrir um espacinho aqui logo no início do programa para falar a respeito do sorteio do programa. Há 9 anos atrás, quando eu comecei o programa Emanuel, o Senhor me deu uma visão, é um desejo do meu coração, que todo finalzinho do programa eu tenha um presente para sortear para os telespectadores. Nós fazemos um sorteio ao vivo e depois os irmãos que ganham um presente vêm aqui na rádio buscar. Só que no sábado, irmãos, a rádio praticamente ela fica somente com a pessoa que fica até 11, 11h30 da manhã. Então, no sábado não tem como pegar o presente sorteado na rádio. A pessoa tem que vir um dia comum, de segunda até quinta-feira, que é o prazo estipulado que nós combinamos aqui na rádio. Segunda a quinta-feira, retirar o seu presente. Mas também pelas dificuldades financeiras, eu resolvi tirar o presente do programa, deixando para ocasiões especiais somente. Digamos assim, este sorteio que está tendo hoje foi porque as ouvintes dos 2 programas passados não pegaram o presente na data, que foi até quinta-feira. Então, irmãos, eu gostaria muito de ter condições financeiras, comprar bíblias, comprar livros, um material bem bacana para fazer o sorteio. Mas eu creio que a gente tem que ofertar o melhor para o Senhor. Então, a minha oferta tem sido a melhor que eu possa dar para Ele. Então, eu falei com o Senhor, falei no meu coração
que desde o início, faz 9 anos, este programa não é um programa da rádio, é um programa que eu iniciei com a instrução divina. E nós iniciamos aí, pessoas, parceiros nossos, pessoas mantenedores, começaram a ofertar e me ajudam a pagar o programa. Então, hoje nós vamos fazer o sorteio, porque este sorteio aqui ele ficou de 2 semanas já que não saiu o presente. A pessoa não foi buscar até na quinta-feira. E para não dar confusão, o presente vai ficar na rádio. Então a pessoa tem que pegar da segunda até a quinta-feira. Combinado assim? O que nós vamos ter no sorteio hoje? Um livro, segundo, O Príncipe da Paz, uma blusa lá da Débora Soares Modas, tamanho P, tá? E um colar também do presente do programa Emanuel. Foi a irmã Sandra Carvalho, falou, irmã, eu vou abençoar o programa com este colar, você sorteia lá. Então é um presente, é um mimo, na verdade, né? Algo oferecido com o coração, para que no finalzinho do programa alguém receba esse presente. O intuito do programa não é comercial, não temos comercial durante o programa, só mensagem da palavra de Deus mesmo. Não arrecadamos dinheiro, não estamos aqui para falar em valores monetários, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, assim, na minha fé, na fé que muitos também têm nessa visão, que têm sido mantenedores do programa Me Ajudado, então, abertamente eu falo para os irmãos que sábado que vem, não sei se vamos fazer o sorteio do programa. Se tiver tudo certo, eu vou colocar ali na página, se não, uma outra ocasião nós vamos voltar com os sorteios do programa, tá bom? Vamos então frisar que aqui o programa não tem intuito comercial, somente ministrar a palavra do Senhor, tá bom? Então, tema do programa hoje, Cordeiro de Deus. E eu quero convidar você que está nos ouvindo pelas plataformas digitais a adorar ao Eterno através deste louvor. E logo depois do louvor nós temos um momento de reflexão da palavra. Isaías 53 e Yeshayahu 53. Para você que quer aprender um pouquinho a respeito desta passagem maravilhosa de Isaías 53. Vamos, então, ouvir este louvor e eu já retorno com o momento de reflexão. Amor
Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9:11. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Isaías, né, do profeta Isaías, e nós vamos ver um pouquinho a respeito deste servo sofredor que Isaías ele relata aqui. E nesse capítulo nós vamos ver versículo por versículo, e nós vamos ver todo o sofrimento de Jesus, aquele sofrimento que Yeshua passou na cruz. Nós vamos ver realmente a verdadeira postura de um servo, porque ele foi um servo, né? O Calvário foi ridicularizado como fracasso e loucura, mas para Paulo, para Shaul, era sabedoria de Deus. Então, o que Jesus Cristo fez, o que Yeshua fez, marcou a história, marcou a nossa história, por isso nós estamos aqui. Então, vamos para a exposição da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, pedimos que o Senhor venha aplicar a Tua palavra em nossos corações, que sejamos tocados por ela. Que a Tua palavra, Senhor, nos instrua, nos dê conhecimento, para que possamos crescer, Pai, em graça diante dos Teus olhos. Fala aos Teus filhos e filhas. Neste momento é o que eu te peço em nome de Yeshua. Amém. Então, nós vamos ler aqui, versículo por versículo. Não vou ler o contexto todo de Isaías, mas nós vamos ler versículo por versículo. E vocês vão acompanhando aí comigo a mensagem. E vocês vão ver aqui, através da exposição da palavra, que essa passagem, que é uma passagem messiânica. Vamos lá, versículo 1, capítulo 53. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir e acompanhar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui nós vemos que a notícia foi propalada, profetas e homens santos, eles anunciaram a palavra. Aquilo que estava contido ali nas escrituras proféticas foi anunciado. Isaías aqui, ele coloca essa mensagem profetizada, né, que ela realmente foi ouvida. Mas a tragédia dessa mensagem não é que ela foi ouvida, é que ela não foi crida. Muitos ouviram esta mensagem e não acreditaram. Quem deu crédito à nossa pregação? Poderíamos colocar aqui, bem poucos, ou ninguém, né? Aqui, Isaías 53, ele mostra, nessa pergunta retórica, que nós já sabemos a resposta, né? Um lamento profético, porque quem creu na pregação de Yeshua? Quem creu na mensagem de Jesus Cristo, de Yeshua? Charles Spurgeon, ele diz em Isaías 53, não massageia o ego, ele promete bênçãos imediatas. Isaías 53, olha só, Isaías 53, não massageia o ego, ele não promete bênçãos imediatas, nem fala de vitória no palco, mas revela um cordeiro sangrando em silêncio, um substituto sofrendo por pecadores que ainda zombam dele. Então nós vemos aqui o quanto essa mensagem da cruz não foi ouvida, ela foi ridicularizada. O próprio evangelista João, ele relata, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 37 a 41, olha só o que ele diz. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam,
e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, João fala a respeito, cita, né, o profeta Isaías e fala, realmente, se tivesse feito tantos sinais, né, ainda que ele tivesse feito tantos sinais, não criam nele. As curas, os milagres. E a parte B desse versículo fala assim, ó, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta retórica também. A quem se manifestou? A palavra braço no hebraico é zerô, que indica o braço forte de Deus. Aquele momento mais difícil da sua vida, o braço forte de Deus está ali sobre você, estendido sobre a sua vida, te aconchegando. O braço forte de Deus, que aqui nos mostra, né, a respeito que através de Yeshua ele traria para nós o que? Livramento e salvação. Uma questão realmente que em todo o tempo da história o Eterno vai estar nos olhando, nos guardando, nos protegendo, até mesmo quando ele tirou o povo do Egito, o braço forte dele estava sobre o povo. Mesmo que o povo ali ficou 40 anos no deserto, o braço forte do Senhor estava sobre ele. Nas suas lutas, o braço forte de Deus está sobre você. Então, poucos reconheceram essa mensagem vinda de Deus e também da sua força, porque o Eterno é força e poder. Aqui nós vemos expresso, né, também o braço forte, porque quando é uma expressão também idiomática, porque antigamente os reis, eles tinham seus filhos que colocavam assentados ao seu lado, para que eles pudessem governar, sentavam ao lado dos seus pais, e ali, principalmente, quando eles venciam a guerra, que os seus pais colocavam eles, né, como líderes da guerra, então o pai queria honrar o filho, colocava ele assentado, e ficava ali realmente como ao lado, né, do seu pai, do rei, e com o braço forte ali. É uma expressão idiomática, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, que a quem foi revelado? A nós. Muitos não ouviram, muitos não ouvem. Mas foi assim o propósito divino, trazer Yeshua para viver e morar eternamente conosco. Emmanuel, Deus conosco. Vamos para o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olha só, como raiz de uma terra seca. A gente não pode se esquecer que as plantas do Eterno, de Yahvé, elas crescem em lugares muito, né, importantes. Olha onde você está, onde o Senhor te plantou. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Então aqui nós vemos um pano de fundo por trás desta figura, dessa imagem que o profeta Isaías usa. Por quê? Porque Yeshua, ele veio de uma forma humilde. E ele veio habitar num deserto seco, como se fosse uma planta jovem. Ele teve seu nascimento e a sua criação muito humilde, filho de um carpinteiro. Então, aquele Cristo que nós vemos nas imagens, loiro, dos olhos azuis, aquela imagem, irmãos, não corresponde a quem Jesus era. O profeta Isaías diz, não havia nele nenhuma beleza. Não havia beleza nenhuma para que ele atraísse pessoas, mesmo porque Yeshua, ele veio de uma descendência, ele era judeu. Então nós sabemos que esse estereótipo, cabelo longo, olhos azuis, não é o estereótipo das pessoas, dos homens principalmente, mulheres também, né, judeus, uma pele mais escura. E diz aqui a palavra do Senhor, que ele também era o renovo de Davi, um rei que veio para reinar, mas Isaías não quis mostrar este reinado. Isaías nos dá a ideia nesse texto que este menino humilde, que não tinha nem parecer nem formosura, ele estaria destinado a sofrer. Ele veio
um propósito divino para que ele morresse pelos nossos pecados. Olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 14. Vou ler somente o versículo 1 e o versículo... Desculpa, Isaías, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 10. Versículo 1. Porque brotar um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha só, no tempo de Isaías, o reino do profeta Isaías, o reino estava em decadência, estava em declínio. Então essa mensagem aqui mostra para nós que um tronco foi cortado, sugere então que aquela linhagem aparentemente morta, ela iria possuir vida nas suas raízes. E foi assim com a chegada do Messias. O renovo que brota simboliza a renovação e a esperança trazida na vinda do Messias. Versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Glória a Deus. Nós vamos ver, a partir deste versículo agora, o quanto Yeshua sofreu. Passou descrença, descarno, passou rejeição. Olha só o que diz o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só, aquele menino cresceu, se tornou um homem, mas mesmo assim, né, aos poucos, nós podemos ver que ele não foi notado, simplesmente ele foi desprezado e rejeitado até pelos seus próprios irmãos. Então ele foi um homem de tristeza, mesmo antes da sua crucificação. Os homens escondiam dele o rosto, não o reconheciam. Agora eu pergunto para você que está nos ouvindo, quem se importava com ele? Será que as pessoas viam nele algum valor? Qual é o valor que Yeshua tem para você? Você se importa em ter ele na sua vida? Saiba que o clamor da solidão é o mais amargo. A maior parte da vida de Yeshua sempre sozinho, né? Orando nos montes, ali com seus pensamentos, falando com o Pai. E os termos hebraicos são nibzé, olhando com desprezo, e radel, abandonado. Assim ele era e assim ele se sentia também, algumas vezes, acredito eu. Porque nós, quando passamos algumas lutas e problemas, nós pensamos que estamos abandonados. Então a solidão muitas vezes é a coroa da tristeza e do sofrimento nas nossas vidas. E ele foi rejeitado. Até mesmo antes da crucificação, até os discípulos o abandonaram. Ele foi rejeitado pelos governantes, pelos homens importantes ali do governo. Então ele realmente trilhou a via, né? Ali aquela via dolorosa de forma solitária. Um homem de dores, um homem afligido. Em hebraico, Ishman Kobot. Não estou me aperfeiçoando bem aqui ainda, mas estou tentando. Estou estudando hebraico, estou tentando. Então, irmãos, nós podemos ver aqui nessa mensagem o quanto, nos primeiros versículos aqui, que ninguém creu na pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então, um homem de sofrimento, pelo simples fato de sentir as nossas enfermidades. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu por socorrer os que são tentados. Então, de forma clara, nós vemos a humanidade de Yeshua, divino, mas também humano. O servo de Deus, o eterno sofredor por excelência. Por isso que esse capítulo fala sobre o servo sofredor. Não havendo nenhuma razão para que ele fosse rejeitado, ele sofreu rejeição. Ele sofreu por nós. Ele sofreu por você. Ele sofreu por mim.
Então, nós vamos começar aqui, embora a primeira estrofe começa no capítulo 52 do livro do profeta Isaías. Eles não têm uma divisão, também fala a respeito do servo sofredor. Aqui nós já estamos, a partir do verso 4 até o 6, nós já estamos na terceira estrofe. E essa estrofe ela é diferente, porque ela é confessional. Vamos fazer a leitura. Verdadeiramente, a tradução da minha Bíblia está verdadeiramente, mas a palavra melhor seria certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós vemos, a respeito da confissão de pecado, nós vemos também o reconhecimento da punição, aqui, devida do pecado que cai sobre Yeshua. Os nossos pecados fizeram isso com ele. Esses sofrimentos vicários, que são o tema aqui, a partir do versículo 4, que diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Todos esses sofrimentos que o Messias ele passou deviam-se ao próprio pecado, ao nosso pecado, ao meu pecado, ao seu pecado. Então ele foi ferido de Deus e afligido. Aqui ele fala que ele carregou tristezas e assim ele, através disso, fez uma expiação por todos nós, uma expiação universal. E mediante todos os sofrimentos de Yeshua, vicários, ele reconduziu as pessoas de volta ao eterno, a Deus. Hoje nós estamos na presença do eterno porque ele nos reconduziu. E a palavra diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi por causa dos açoites que ele levou que nós fomos sarados. E quando nós paramos para assistir um filme, nós nos emocionamos e choramos. Mas será que cada vez que nós somos tentados, o mal tenta sobre nós para nós cometermos algum pecado, será que nós falamos: não, eu não posso pecar, eu não vou pecar, eu não quero esse pecado mais na minha vida? O termo hebraico nos diz que ele levou, nasa, que significa levantar e levar embora. Então ele levou embora o nosso pecado. Se confessarmos, ele não se lembra mais deles. Então, quando olhamos para o Calvário, nós poderíamos, como filhos de Deus, falar assim: ó, ele levou nossos pecados para lá com ele. Ele já levou embora os nossos pecados. Ferido de Deus, sob o flagelo de Deus, oprimido, humilhado, degradado, afligido. O termo hebraico aqui, rodal, realmente quer dizer trespassado, perfurado, pregado. Então ele foi trespassado por causa da nossa rebeldia, por causa das nossas transgressões, como diz no versículo 5. A vara divina feriu Yeshua em vez de nos ferir. Você consegue entender o quanto sofrimento ele passou? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi castigado a fim de que nós fôssemos curados. E se formos analisar, isso vai muito além. Ele foi espancado para que pelas suas feridas nós recebêssemos a cura. E nele nós obtivemos o quê? A paz. No hebraico, a palavra shalom, que é muito mais do que um bem-estar moral, um bem-estar espiritual, mas também um estado de perfeição, de equilíbrio. Esta é a verdadeira paz que ele pode nos dar. A paz, como diz a palavra, que excede todo entendimento.
Então ele foi moído pelas nossas iniquidades, irmãos. É isso que o profeta Isaías quer nos mostrar, que ele foi quebrantado, né, pela nossa maldade inata. O hebraico meducar significa completamente moído ou despedaçado. Imagina você ser moído ou despedaçado. Não somente, né, pelo pecado, mas pela nossa maldade, torcida, pervertida. Anote. Olha só. Quando olhamos para nós, né, nós podemos ver quão falhos e pecadores somos. Imagina o pecado de todos sobre Yeshua. A causa do pecado é basicamente perversidade, incorrigível. Enquanto estivermos aqui na terra, ainda estaremos pecando. Esta inclinação, né? A inclinação do mal vai fazer cada um de nós pecarmos. E todo esse simbolismo que vem à mente é daquele bode emissário. Se vocês já leram o livro de Levítico, livro de Vaikra, lá no capítulo 16, versículo 22, diz assim: aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então aqui esse bode emissário, ele tinha a iniquidade do povo que era colocada sobre ele, e ele era levado lá para o deserto e ficava lá. Era abandonado lá no deserto. Um conceito de substituição. Tristeza, dor, sofrimento, enfermidade, tudo isso Yeshua tomou sobre ele para que hoje nós tivéssemos vida. Ele tirou tudo isso do povo. Sofrimento substitutivo de Yeshua nos traz cura, nos traz paz, nos traz saúde, nos traz integridade, restauração com Yahvé, com nosso Deus, restauração moral, espiritual e física. Vamos para o versículo 6, senão não consigo terminar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Sabe o que é você andar pelo seu próprio caminho de maneira totalmente independente? E é assim que muitos levam a vida, né? Eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero. A vida é minha, ninguém manda em mim. Vive de maneira independente, não é nada dependente de ninguém e nem do próprio Hashem. Nós estamos falando aqui nesse contexto porque o sofrimento de muitas pessoas é porque eles não têm a sua dependência em Deus. Então esse desvio rebelde aqui, que é expresso pelas palavras de Isaías, é um afastamento consciente do nosso pacto ou aliança com Deus e da nossa lealdade, que poderia gerar em nós paz e integridade, mas não aceitamos. Então, a rebeldia de seguirmos o curso da nossa vida como queremos, nos leva ao que? A consequências muito destrutivas. Nós provamos aquilo que escolhemos, né? É a mesma coisa de plantarmos aquilo que queremos, vamos colher aquilo também que plantamos. Então, as bênçãos plenas do pacto de Yahvé, isso é a paz em seu significado, né, abundante, foi restaurador para nós. Eu digo para nós, porque eu acredito que nós, como filhos de Deus, nós nos arrependemos, nós confessamos e nós cremos. Então, o ato supremo de Deus foi pôr o seu servo pastor ali, sofredor, cuidando das ovelhas. Ele deu sua vida pelas ovelhas e ele também foi, como diz o tema do programa, o Cordeiro de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, a Yeshua, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só essa citação de Calvino, abre aspas.
Em nós mesmos estávamos espalhados. Em Cristo estamos reunidos. Por natureza estamos desgarrados, impelidos para a destruição. Mas em Cristo encontramos o caminho para o portão da vida. É em Yeshua que somos reconduzidos de novo a Deus. E Yeshua suportou sobre si o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro. É o que nós lemos aqui, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos para a quarta estrofe. Isaías capítulo 53, vamos ler do versículo 7 a 9. Aqui nós vemos uma resistência paciente na humilhação. Já foi paciente quando você é humilhado? Já foi paciente quando você é ferido? Já foi paciente quando você é confrontado? Vamos ver aqui como Yeshua reage diante disso. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico a sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Olha só o que diz aqui o profeta Isaías, que como uma ovelha, ele foi levado para a tosquia, para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Yeshua não proferiu um único som, nem ofereceu resistência também. Quando ele foi preso, ele não ofereceu resistência, mas ele sofreu as aflições em silêncio e em obediência. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aquele que tinha traçado, né, o plano de redenção para que hoje você estivesse aí ouvindo essa mensagem, falando assim, eu vou ouvir o que a missionária Lília vai falar. Eu vou ver o que o profeta Isaías e Yeshayahu está falando. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi levado para a matança. Olha só, eu estava observando Abacuque, Jeremias, até mesmo Jó, eles não se mostraram muito pacientes nas suas aflições, eles ergueram a sua voz em altos protestos contra a injustiça, mas Yeshua não. Ele foi vítima, mas ele ficou em silêncio. Nos Salmos também nós vemos muitas lamentações dos salmistas, Davi, né? Ali, nos seus pedidos de vingança também. Yeshua não. Yeshua permitiu ser afligido. Foi uma aceitação voluntária que caracterizou ele como manso e amável. Ele ficou em silêncio. Ele se curvou diante dos abusos ali de Caifás, dos soldados de Pilatos, e ele ficou em silêncio. A observação do profeta aqui, a respeito disso, nos mostra duas vezes o profeta Isaías diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O profeta Isaías diz duas vezes que Yeshua não abriu a sua boca. Ele ficou em silêncio. Em primeiro lugar, ele não precisava se defender, visto que aquela acusação não era válida. Eles não tinham que acusar ele, não era válida, ele não precisava se defender. Em segundo lugar, aquele julgamento foi uma farsa, conduzida, né, por hipócritas, para que ele fosse levado realmente para a crucificação. Aquele reivindicando motivos piedosos, né? Eles estavam naquele momento ali violando as próprias leis judaicas da jurisprudência, desculpa. Então, não tinha nenhum motivo para que ele fosse crucificado, mas ele sabia que ele iria ser crucificado. E ele falou ao Sinédrio somente aquilo também que era necessário. Quando ele foi ali, quando ele precisaria
renunciar à divindade dele. Olha só o que diz lá em Mateus, no capítulo 26. Vou ler para você entender. Versículos 63, 64. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas que se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Foi a única maneira que ele falou, achou ali para falar. Ó, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele falou ao Sinédrio somente quando o silêncio significaria uma renúncia da sua divindade, dele ser o Messias. Diante de Pilatos, somente ele falou quando o silêncio significaria ali a renúncia da sua realeza. E diante também de Herodes, o tetrarca, ele não falou uma só palavra. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. O termo hebraico, Yuval, ele foi levado ao altar de sacrifício. Foi uma sentença de morte predeterminada. Já havia sido decidida antes mesmo daquele julgamento. Ele sabia que ele ia passar pela crucificação. E assim ele sofreu o destino de um cordeiro sacrificial. Lá no Antigo Testamento, eu não gosto de falar Antigo Testamento porque, para mim, ele é mais novo que o Novo. Então, nos rituais lá do Antigo Testamento, era comum que os levitas e os sacerdotes usassem animais. E um dos usados para este propósito era o cordeiro. Então, de acordo com o livro de Êxodo, de Shemote, nós vemos lá no capítulo 12, não vai dar para nós lermos, porque o tempo aqui é curto. Você pode ler também, que ele relata que o cordeiro sacrificado no dia 14 de Aviv, entre as 2 tardes, teria que ser sacrificado, precisamente a hora 9. E foi dessa maneira que Yeshua também foi feito com ele. Aquele cordeiro sacrificial, ele foi sacrificado nesse mesmo horário. João Batista, né, quando ele fala a respeito da chegada do Messias, ele já afirma que Yeshua é o Cordeiro de Deus. Yeshua, ele foi sacrificado na festa da Páscoa. Olha só, Mateus capítulo 27, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, acostumava o presidente a soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então aqui, quando você for fazer a leitura lá no livro de Êxodo, leia o Êxodo 12, do versículo 3 ao 6, que você vai entender todo como que era feito esse ritual, quando eles pegavam ali o cordeiro. Olha só, aqui diz assim a palavra do Senhor: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis conta conforme o cordeiro. Então, dependendo do tamanho da família, né, das condições da família, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia do mês, dia 14, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, aqui, esse sacrifício foi feito à tarde. A morte de Jesus foi na hora 9, né? Marcos capítulo 15, versículo 25 diz assim, ó: e eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. A 3ª hora, está escrito na Bíblia. E morreu aproximadamente às 15 horas, a 9ª hora. Então se cumpriu aquele sacrifício do Antigo Testamento. Vocês estão vendo como ele realmente foi o cordeiro sacrificial? E este termo aqui, oferta, na língua hebraica, é korban, que significa oferta. Ele foi a oferta. Yeshua, Jesus Cristo, foi a oferta para aproximar o homem de Deus. Ao morrer na cruz, né, ele deu vida para nós, como oferta viva para Deus. E assim ele aproximou novamente a humanidade
até o eterno, até Hashem. Depois dos maus tratos que ele sofreu, da vergonha, da morte, da crucificação, a palavra do Senhor diz que eles o sepultaram. Ele seria sepultado juntamente com os criminosos que estavam com ele lá na cruz, na crucificação. Mas, em vez disso, um homem rico, José de Arimateia, ele providenciou um sepultamento digno para Yeshua. Este homem está escrito lá no capítulo 27 de Mateus, versículos 57 a 60. Quero só encerrar falando aqui a respeito da quinta estrofe, o versículo 10. Daí nós vamos ler até o final, que é 12, são 12 versículos. Se tivéssemos mais tempo, iríamos falar um pouco mais. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser em expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. 12. Por isso lhe dou a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o depósito, ou o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Então, encerrando, irmãos, esses 3 versículos aqui são o clímax de todo o cântico do servo sofredor. São 4 fios principais aqui de pensamento que são tecidos. Primeiro, o papel de Yeshua. Segundo, o futuro do servo. Terceiro, o resultado do sofrimento do servo pelo povo. E quarto, a recompensa do servo. A vida de Yeshua foi a própria oferta pelo pecado. E a Vé aqui, ele aparece no versículo 10, falando que ele mesmo atingiu o Senhor, ele atingiu Yeshua. Ele foi entristecido e ferido pela vontade de Deus. Mas ele terminou abençoado, porque muitos se tornaram filhos dele. Olha só que lindo. Ele terminou por abençoando aqueles que confiaram nele. Hoje nós somos filhos. O fruto do trabalho do Messias é que Yahvé ficou satisfeito com a oferenda oferecida por seu filho, a sua própria vida. Por isso aqui no versículo 12 diz assim, ó, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo ou depósito. Nós temos aqui a missão do Yeshua terminada. A missão de Jesus Cristo. Ele retratado aqui como um guerreiro, né, que venceu, que ele teve o seu salário de despojos, ele obteve abundante galardão. Seu trabalho consistia em derramar a sua alma na morte, para que muitos recebessem a vida eterna, nós. Este é o resultado, que hoje temos a vida eterna e somos reconciliados com Hashem. Em grande parte dessa mensagem, todos nós somos levados ao arrependimento. Quero deixar para você que essa mensagem venha florescer no seu coração. Essa grande passagem que meditamos revela aqui um quadro extremamente completo da morte de Yeshua, né, de Jesus, que ele realizou em favor de Israel. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 49 e 51, e bem como em favor do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele realizou este sacrifício vicário. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, assim como João Batista, o Batista, afirmou. Você foi tocado por essa mensagem, convido você a fazer uma oração comigo. Abre o seu coração, vamos falar com Deus. Pai santo e eterno, bendito seja o Senhor. Obrigada, porque através da vida do seu Filho, de Yeshua, hoje temos livre acesso ao Senhor. É através de Yeshua que temos nossos pecados cancelados. A nossa dívida foi paga.
Queremos, Senhor, neste momento, bendizer o Senhor, te agradecer. Quero apresentar a vida dos teus filhos e filhas. Que neste momento eles sejam também, Pai, tocados com essa mensagem, com esta palavra, os que estão nos acompanhando nas plataformas digitais, que estão nos ouvindo pela rádio, que sejam, Pai, tocados por esta palavra. Ainda há tempo, Pai, de aceitar a Yeshua como nosso Senhor, como nosso Salvador. Ele que foi sofredor, que morreu por nós. Há tanto mérito nisso, Pai. Então, toca cada coração, Pai. Toca o coração certo, Pai, gerando arrependimento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está entre nós. Te agradecemos, Hashem, te agradecemos, Eterno. Porque Ele veio e marcou nossa história. Yeshua nos deu vida. Assim nós te agradecemos e oramos. Obrigada, Hashem. Obrigada, Deus Eterno. Obrigada. Te louvamos, bendizemos. Mil graças, Senhor. Mil graças. Amém. Finalzinho do programa, vamos fazer o sorteio? Temos 3 minutinhos para encerrar, hein? Que a Amanda venha trazer aqui para mim. Durante o programa ela estava fazendo os papeizinhos. Como é maravilhoso nós meditarmos no profundo na Escritura Sagrada. Podemos conhecer, né? A mensagem. Vamos ver quem vai ganhar hoje, minutinhos finais do programa. Eu ganhei alguns livros para um sorteio, mas em breve, irmãos, nós vamos retornar, se assim o Senhor permitir, com o sorteio do programa. Hoje eu estou com uma Bíblia nova, estou usando a Bíblia do meu esposo, a Bíblia de Jerusalém. Olha que Bíblia linda. Falei, eu vou cuidar direitinho dessa Bíblia, hein? Quem ganhou o sorteio hoje foi a irmã Franciele, amém? A irmã Franciele Bonfim. Conheço porque eu vi ela aqui na live, ela está aqui na live. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, ó, no outra rede social. Irmãos, quero agradecer a participação de todos vocês. Que, se o Senhor nos permitir, sábado que vem estaremos aqui às 9 horas da manhã. Faz assim com a mão, ó. Que a grande graça de Deus, a misericórdia dele te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. E que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada. Amém? Um sábado abençoado em nome de Yeshua. Amém? Fiquem com Deus. Chegamos ao final do programa Emanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Mar.